Olá, estamos de volta e eu já dei um spoilerzinho para vocês. Quem seria o meu entrevistado de hoje, o terceiro entrevistado do dia, o meu queridíssimo amigo, Dr. Alan Alcântara. Ele é, como eu falei, um prodígio. Então vamos aí começar a sugar um pouquinho dessas energias de garoto prodígio. Vamos saber as dicas que ele tem para dar pra gente. Eu acho que a nova geração da harmonização, né? Eu posso falar isso do lado dele, porque eu devo ter quase que o dobro da idade dele. Quase que. É muita rock. Eu não tô falando nada. Quase que. Mas a gente tem muita coisa para poder sugar um pouquinho dele e trazer de benefício aí para vocês. Como eu falei para vocês, todos os dias nós teremos 3 entrevistados. A gente esteve hoje falando muito a respeito de marketing, que foi com a doutora Bel Guerra. Ela falou sobre empreendedorismo, sobre gestão, tanta coisa. De tão nova também, com 28 anos, ela pôde agregar dentro das suas clínicas. A gente falou com a doutora Carol, que sabe muito desse mundo de dermocosmético. Como eu falei, ela virou a louca do dermocosmético. E agora, vamos ver um pouquinho o que o Alan pode trazer pra gente. É difícil um tema, eu confesso. Então, antes da gente definir um tema que vem de acordo com o nosso papo, eu criei uma forma muito dinâmica para que a gente possa conversar aqui com o Alan, que eu não fiz ainda hoje, mas eu acho que vai ficar muito bacana. Primeiramente, te agradecer por aceitar o convite mais uma vez. Quando a dose é boa, a gente repete, né? Então, seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho pra gente quem é você, o que você fez, qual a sua formação, o que você faz hoje, para que a gente possa introduzir assim, o nosso terceiro podcast do dia. Mi, primeiro, obrigado pelo convite. Sabe que é uma honra, sabe o tanto que eu gosto e admiro você. Não é por conta da diferença de idade, é mesmo por sua capacidade, pela pessoa e pelo brilho que você tem. Então, estive ano passado, estou aqui hoje de novo, muito feliz junto com essa marca, que é uma marca muito especial. Eu sou cirurgião dentista, então a gente está aqui no CIOSP, que é o maior congresso de odontologia da América Latina, e foi a primeira marca que eu tive a oportunidade de palestrar nesse evento. Então, para mim era um sonho isso daqui, né? Que graças a Ana Pegova eu pude realizar. Além disso, tudo que a marca agrega na minha rotina clínica, né? De poder entregar um tratamento melhor para os meus pacientes, de poder ter um diferencial naquilo tudo que a gente preza de uma harmonização com consciência, com respaldo, com resultado, né? Minha primeira formação, só voltando na sua pergunta, é em prótese e reabilitação oral. Então, sou especialista em prótese e reabilitação pela USP. Depois fiz a parte de harmonização, né? Fiz a especialização em harmonização e o mestrado na parte de diagnóstico bucal. Então, segui para uma linha mais acadêmica. Hoje atuo como coordenador de uma pós-graduação, que é o INRO, que é o Instituto que fica em São Bernardo do Campo, junto com outros professores, em São Paulo. E tenho voltado a minha carreira a dividir. Parte clínica, tenho meu consultório junto com a Bárbara, né, minha noiva, e a gente, além de estar ali atendendo os nossos pacientes, eu também ministro os cursos, tanto no INRO quanto pelas empresas ou treinamentos livres. Muita coisa que ele tem para contar pra gente. Eu acho que bem diferente das outras 2 entrevistadas de hoje, talvez, né? De vários que a gente vai entrevistar durante esses 4 dias, o Alan falou que ele agrega a harmonização orofacial dentro das atividades dele, clínicas na parte de odontologia. E isso é muito legal, muito importante. Porque por mais que a gente tenha esse entendimento da importância, da diferença, né? A gente está dentro de um congresso importantíssimo da área de odontologia, então a gente tem que puxar um pouquinho de sardinha para a área da odontologia mesmo, para poder mostrar para vocês quão especial é essa visão, esse olhar do dentista para a harmonização orofacial. Então me fala você, né? O que a harmonização trouxe para a odontologia e o que você acha de diferente, né? Essa visão, esse visagismo que nós temos, que possa agregar até mesmo parte do sorriso com a parte estética, o funcional com o estético. Eu acho que não dá pra gente separar, né? Primeiro que assim, quando eu atendo um paciente e eu falo só de odontologia intraoral, eu não posso esquecer que eu estou tratando um ser humano que é complexo, que tem toda a parte psicológica, tem toda a parte sistêmica envolvida. E quando eu vou para a harmonização, onde eu vou tratar a face dele, eu não posso esquecer que tem uma boca e tem uma pessoa como um todo. Então não dá pra gente desvincular os dois. E eu vi uma oportunidade, acho que muitos profissionais viram uma oportunidade
de quando o nosso paciente que vem fazer, seja uma restauração, seja fazer, mas na parte que eu trabalho hoje, com a parte de reabilitação, um implante, ele faz procedimento estético. Ele busca outros profissionais para fazer. Por que não a gente se especializar e entregar um tratamento completo? Então, muitas vezes eu terminava uma reabilitação, fazia uma prótese protocolo, reabilitava aquele paciente, olhava e falava assim, poxa, esse lábio aqui está ressecado, esse bigode chinês está marcado. Eu posso melhorar a autoestima desse paciente e entregar um tratamento mais completo. Então, eu acho que se você consegue olhar, tem muita gente que gosta só de Hoff e eu acho isso legal, tudo bem, muito bacana. Você se especializar e você seguir uma única área, você vai entregar o melhor para o seu paciente. Mas eu acho que você ter um tratamento onde você consiga associar os dois, na minha opinião e na minha prática clínica, a gente consegue entregar o melhor para o paciente. Eu acho que isso é muito bacana. Vou dar um exemplo para que as pessoas possam entender isso, né? Um exemplo muito fácil que dá para as pessoas terem essa visibilidade que ele está falando é com respeito ao preenchimento labial. E muitas vezes as estruturas, que são as estruturas adjacentes, estruturas em volta do lábio ou dentro ou fora do lábio, perdem a quantidade necessária de suporte. Então, como que é essa visão? Chega um paciente no seu consultório, como que você introduz isso? Se ele quiser ou só estética ou só a parte funcional, como que você introduz os dois juntos? Como que faz para ter essa casadinha? A gente desenvolveu um protocolo hoje que o paciente, ele, independente da queixa principal dele, eu vou avaliar ele como um todo. Óbvio que eu não posso desrespeitá-lo e ele vir ali para fazer um bioestimulador, ou ele vir para fazer uma toxina, e eu falar para ele, não, vamos tratar o seu dente. Não, eu vou ofertar para ele, vou mostrar tudo que pode ser melhorado. Se a gente vai fazer uma avaliação intraoral e o paciente, vamos supor, a queixa é no dente elemento 11, eu estou com uma fratura. Eu vejo uma cárie em outro elemento, a minha responsabilidade é dizer para esse paciente que eu preciso tratar aquilo ali, né, pela saúde dele. Então, quando o paciente chega para a gente tem um protocolo fotográfico, onde eu consigo avaliar tanto a face, quanto os dentes e a condição bucal desse paciente. Tem paciente que eu já peço no mínimo uma radiografia panorâmica inicial. Alain, mas o que isso tem a ver? O paciente quer fazer harmonização. Às vezes eu consigo até identificar se o paciente tem alguma infecção prévia que pode atrapalhar no resultado da minha harmonização. Então já tem descrito na literatura hoje infecções de origem endodônticas em material preenchedor em região de arco cigomático. Então por que não a gente ter uma visão mais integrada? A medicina caminha para esse lado integrativo. A odontologia, eu tenho as especialidades cada vez mais juntas. A Hoff tem que caminhar junto com a gente. Eu acho que isso é importante. Alain, eu posso não gostar de fazer a parte de dente, continuar fazendo isso, mas tem alguém próximo de você que vai agregar. Então, como a gente consegue fazer essa associação queixa principal do paciente. Muitas vezes, olha, estou incomodada, meu rosto envelheceu muito, estou sentindo um derretimento. E aí você olha ali e você fala assim, poxa, o sorriso faltando dente, às vezes um dente quebradinho, às vezes um dente mais amarelado. Olha, vamos começar pela sua queixa, mas tudo bem se eu te apresentar um plano de tratamento para a gente revitalizar a sua saúde bucal? E mostrar, condicionar o paciente a importância dos hábitos, não somente quando a gente fala, por exemplo, de dermocosmético para face, mas também para a boca. Então isso é o que a gente preza e o que a gente tenta direcionar para os colegas. Importância, o paciente não tem como saber, não sabe, né? Ele não vai pensar que eu tenho uma perda estrutural pela falta de alguns elementos dentais que me causam um envelhecimento um pouco maior, que me causam problema respiratório, que me causam problemas no estômago, né? Então... Muitas vezes, eu já vi casos, assim, às vezes a gente trocando figurinhas, que a gente faz isso, às vezes, olha, eu tô com esse caso aqui, o que você faria? O colega mandou, Alain, eu já fiz 3 vezes o preenchimento da paciente nessa região e eu não consigo volumizar o bigode chinês. Falei assim, como é que tá o suporte labial dessa paciente? A paciente usava uma prótese total, que é aquela prótese removível, e que estava muito desgastada. E aí ela fez o quê? Foi lá, trocou a prótese e só com a troca da prótese conseguiu devolver o suporte, o lábio já ficou mais evidente e com pouco produto ela conseguiu devolver. A ausência de dente também vai fazer perder suporte. Isso faz com que o jaws, né, aquela gordurinha que a gente tem aqui embaixo, caia, a marionete caia um pouquinho. Então, quando a gente avalia o paciente, eu tenho que olhar como um todo. Posso não estar olhando para dentro da boca, mas a cavidade bucal vai estar interferindo no meu resultado. Olha só a importância, gente. Então você, colega dentista, avalie o intraoral, mesmo que você não faça, mas indique, né? Passar por uma revisão antes do tratamento estético é de suma importância. Não adianta colocar quantidades de material em demasia se você não tem um suporte para receber aquele produto. Ainda mais produtos que a gente precisa de um suporte ósseo um pouco mais profundo. Então é uma excelente dica aí do Alain pra gente. Eu queria saber de você,
que é o seu carro-chefe dentro do consultório? Hoje, 2 procedimentos que a gente mais faz, que é a toxina botulínica e os fios. Então eu consegui direcionar os meus atendimentos para o uso dos fios. E aí quando eu falo fio como carro-chefe, muitas vezes pensa que eu faço muito fio. Só que muitas vezes o preparo da pele para receber o fio, eu passei pelo preenchedor, eu passei pelo bioestimulador, eu passei pelo microagulhamento e com certeza esse paciente passou pelo conceito dos hábitos. Então quando a gente vê muitas vezes o paciente, que eu vejo a maior busca dentro do consultório é a toxina e os fios pra gente. Isso tem, e como que é para você essa questão dos fios, né? Você tem um protocolo associativo, como você falou, eu acho que essa vai ser a palavra do congresso, tá? A gente já falou isso o tempo inteiro aqui hoje. E é o que ele falou aqui agora. Ele não faz um procedimento, ele faz um preparo até chegar naquele procedimento. Então ele faz uma série de procedimentos em conjunto para ter um resultado muito bacana. Se vocês forem acompanhar no Instagram dele, Alan com 2 L's, por isso que eu gosto dele, que ele também tem 2 L's igual eu. Alan com 2 L's, Alcântara, doutor, né? Doutor Alan Alcântara, você vai ver casos lindos, casos maravilhosos, mas ele usa protocolo associativo. Então como que é? Muita gente desacredita de fios. E eu queria tocar nesse assunto com você de fios. Por que você acredita tanto em fios? E por que alguns profissionais acham que é algo que não dá resultado ou que não vale a pena fazer, já que é um procedimento um pouco mais caro devido mesmo ao custo do produto? Acho que são 3 fatores que a gente pode destacar. E o primeiro deles é a expectativa do paciente. Se você não controlar a expectativa, quando os fios surgiram para nós, veio como uma opção ao lifting facial. Nada vai substituir uma cirurgia plástica. Sim. Ponto. E muitas vezes antes de uma cirurgia plástica, o colega cirurgião plástico, ele indica o paciente fazer uma bioestimulação, um ultrassom microfocado, porque não adianta só puxar aquele tecido. Eu preciso melhorar a qualidade dérmica, eu preciso revitalizar aquela pele que sofreu um processo de envelhecimento. Então, primeiro fator, expectativa. Segundo fator, técnica. Uma técnica adequada, saber, por exemplo, se a gente for falar de fio de PDO, aí entra até no embate, né? Dá ou não dá nó, promove ou não promove a ancoragem, é outro fator. Quantidade de fio relacionada à técnica. Às vezes eu vejo fio liso, às vezes as pessoas colocam 2 fiozinhos lisos na região de pálpebra e falam assim, vou estimular colágeno, não vai fazer nem cócega no fibroblasto, né? Então a gente tem que entender a necessidade e a quantidade específica que eu preciso indicar. E o terceiro é a associação. Então muitas vezes o paciente não tem indicação naquele momento de fazer o fio, mas você tem ferramentas como o bioestimulador, como preenchedor para dar condição daquela pele receber o fio para ser tracionado. Aí sim eu acredito no fio. Se a gente respeita a técnica, se a gente controla a expectativa do paciente e se a gente associa tratamento, os resultados são incríveis. E o paciente do fio ele fideliza. O que ele fez agora, daqui 6 meses ele volta para fazer manutenção e fala assim, doutor, tem na hora de repetir o fio? Não, dá para esperar. Um aninho aqui eu vou conseguir. Então, essa parte de controlar a expectativa e condicionar o seu paciente é um fator importantíssimo. E aí independe, se você for usar PDO, se você for usar PLLA, que é o silhuete, que eu gosto bastante dos protocolos com costura silhuete, você tem várias opções para poder trabalhar no mercado. E a gente só ganha com isso, né? Há anos atrás a gente tinha 1, 2 marcas, hoje a gente tem uma gama que faz com que a gente consiga preços mais acessíveis e consiga facilitar a acessibilidade para o nosso paciente também. A gente sabe que você é speaker de uma marca de fios, né? Até que você acabou de falar que gosta de utilizar, que é o fio silhuete. Você vê uma grande diferença entre os dois ou realmente é quantidade de material? Nessa questão, tanto de resultado, eu preciso de mais de fio de polidioxanona do que fio de PLLA, né? Ou você vê a durabilidade sendo parecida, mas mesmo essa visão de técnica que você tem que é diferente. Você pode dar o mesmo resultado com o PDO que você dá no PLLA? Assim, você consegue chegar bem próximo, mas o PLLA ele é bem específico. Ele vai ser para um paciente de flacidez leve e moderada. Tá? O paciente de flacidez grave eu não vou indicar, avançada. Então quando eu falo flacidez leve, é um paciente, vamos tentar classificar para a pessoa entender, há 30, 35 anos, que não tem um processo de envelhecimento agudo, não tem muitas rugas estáticas, não tem aquela flacidez cutânea, não perdeu tanta estrutura. O PLLA vai funcionar muito bem. O PDO eu já acho que vai ser demais. Talvez se você utilizasse outra ferramenta, como um bioestímulo, como um microfocado associado, você já conseguiria chegar no resultado. Então eu vejo que são distintos. Onde você tem, por exemplo, o PLLA, que é a sutura silhuete, para o pescoço, eu vejo o resultado melhor do que o PDO. Agora, para a face, muitas vezes a gente associa uma quantidade maior de PDO, a facilidade de tração e duração, às vezes, é maior. Então vai depender de
cada paciente, por isso que não dá pra gente seguir a receitinha de bolo. Precisa individualizar, então, para esse caso, eu vou precisar lançar mão do PDO. Para esse aqui, o silhuete é perfeito, vai me entregar o resultado que eu preciso. Não tem como padronizar, né? Não tem como usar só um produto, só uma marca. Então, independente da gente, também sou speaker de uma outra marca, não tem como você padronizar e falar assim, eu só utilizo um bioestimulador, que existe muito isso, hein? Muita gente fala, quem tem PLLA não precisa utilizar uma hidroxapatita. É completamente diferente uma coisa com a outra, porque envolve indicação. Tipo de face, o que eu espero daquele produto, espessura dérmica. Tudo isso vai ser relevante, tanto na hora do fio, quanto na hora da preparação do pele, para que você consiga ali na frente reverter um pouco desse processo de envelhecimento, dessa flacidez do seu paciente. Então, não cai nessa, né? Uma super dica, não cai nessa. A gente não tem que ir sempre... Ficar engessado, né? Ficar engessado. A gente, às vezes, por receber a informação e falar assim, ó, esse aqui é o melhor. Não tem o melhor, tem o mais indicado para cada necessidade. E utilizando das melhores marcas, a gente tem excelentes produtos no mercado, né? Não tem que ficar pensando que é um especificamente melhor que a outra, não. Se for boa, com respaldo científico, se já esteja no mercado sendo consagrada há bastante tempo, é excelente tanto quanto a outra que é mais famosa. Falando nisso, você faz muito ácido hialurônico? Faço. Não, assim, já fiz mais, hoje os pacientes buscam uma coisa mais natural, mas a gente não pode deixar de lançar mão, porque o ácido hialurônico ajuda a gente a reestruturar estruturas específicas, né? Então, como eu disse que os fios ainda continuam sendo o carro-chefe, quando chega o paciente buscando fio, muitas vezes eu preciso reestruturar, preencher uma camada profunda, preencher uma olheira, fazer às vezes um suporte em pré-maxila, então o ácido hialurônico vai ser uma opção bacana. Mas hoje a gente tem alguns produtos híbridos, né, que são preenchedores e bioestimuladores, que também já dão um resultado legal. Tem áreas que não dá para fugir, lábios, né, o preenchimento labial, que é muito procurado no nosso consultório, então ainda continua e tem que ser o ácido hialurônico. Você prefere utilizar o ácido hialurônico próprio da empresa, que já vem de indústria, com a hidroxapatita, ou você mistura também no seu consultório? Não, eu entendo que assim, as empresas fabricam o produto e estudam muito para essa fabricação. E a gente tem uma parte bioquímica que é importante, que é a mistura dos produtos. Muitas vezes podem desencadear processos inflamatórios que eu não consigo controlar e não consigo saber quem causou aquilo. Então eu dou preferência, se eu tenho um produto que foi feito, fabricado, onde ele vem pronto de fábrica para mim, ácido hialurônico e hidroxapatita, eu vou ali. Eu prefiro ir nessa linha do que promover uma mistura e poder até causar uma reação. A extrusão numa agulha é diferente do que da cânula, ou diferente da misturinha. Aquela força, aquilo tudo, você vai perder a reologia do produto, né? Como que ele deveria ser. Eu li um artigo agora recente com a turma de especialização lá de Maceió, que ela falava que até a importância de como vai acontecer a extrusão do ácido hialurônico de dentro da seringa. Dá o resultado, né? Ele dá um resultado. Se você usa uma agulha diferente àquela recomendada ou preconizada pelo fabricante, sim, você altera a composição química, sim, do produto. E aí a sua reologia, um produto que, por exemplo, poderia ser um estruturador, ele já virou um produto médio e não vai dar a capacidade de volume que você esperava. Agora imagina, a gente nem pensa em nada disso, né? Muitas coisinhas. São muitos detalhes, né? E com respeito a isso, né, essa questão de ácido hialurônico é tão ampla, a gente tem uma facilidade de trabalhar com um que a gente mais trabalha, então eu já tenho como se fosse mesmo uma sinergia com aquele produto, ou uma habilidade um pouco melhor. O Alan tem uma habilidade um pouco melhor com outra marca e tá tudo bem, né? A gente só tem que saber o que é próprio para cada situação. Por exemplo, voltando no aspecto de lábio, qual tipo de material preenchedor você indicaria em lábio? Lábio, a gente tem que lembrar, eu sempre gosto de usar o conceito do mimetismo. Isso é uma coisa que eu absorvi e passo sempre para os alunos lá do Instituto. Eu tenho que lembrar que a nossa face, ela tem várias camadas. E as empresas produzem produtos que são respeitando essas camadas. Então, quando eu vou lembrar do lábio, eu tenho que lembrar que ele é flexível, que ele é maleável, que ele vai sofrer um processo de hidratação. Então as empresas às vezes confeccionam, fabricam produtos que têm essas características geológicas, partículas médias ou partículas um pouquinho maiores, mas sempre com uma espalhabilidade boa, uma flexibilidade boa e uma capacidade de hidratação suficiente. Porque se tem um produto que hidrata muito na região do lábio, muitas vezes vai criar grânulos, ou muitas vezes você vai ter um lábio que pode ficar mais ressecado por conta disso também. Quando eu digo hidratar, é reter água. O ácido hialurônico tem essa característica, né? Então eu sempre prefiro produtos de média reticulação, com boa capacidade de modelagem, para que você mantenha a naturalidade.
Às vezes a gente vê um lábio preenchido e fica aqueles grânulos grossos de preenchedor e a boca, né, desculpa até o termo, mas parece uma salsichinha, você não consegue modelar aquele lábio. Então o produto correto é muito importante. E aí, nesse caso, do que você falou, a gente já bate o olho e já lembra dessa lábiozinho de salsicha, né? Nesse caso, seria erro de técnica ou erro de produto? Eu acho que é mais o erro de produto. Quando eu vejo um lábio que está com volume excessivo, provavelmente o profissional passou da conta, passou da indicação. E se eu tenho um produto muito denso, esse produto pode migrar. Muitas vezes a gente vê aquele lábio que está preenchido na parte branca, a gente vê o produto para fora do contorno, muitas vezes. E eu vejo, às vezes, aquele lábio muito inchado, muito endurecido. A gente percebe que fica uma coisa artificial. Óbvio que tem pacientes que preferem. Então você precisa entender o que a sua clientela está buscando. Se você assina lábios naturais, quem gosta de lábios naturais vai te procurar. Sim. E se você assina lábios artificiais, quem curte vai te procurar. Respeito todas as indicações, mas eu sempre prefiro o natural. Eu sigo mais para essa linha de naturalidade. Não entendo que seja erro de técnica, que também pode trazer um resultado insatisfatório também. Erro de plano, quantidade, maneira de aplicação, né? Tudo isso vai influenciar também. Isso é muito legal, gente. É como a gente estava falando anteriormente, né? Existe campo para todo mundo, paciente para todo mundo. Tem paciente que vai gostar de mim, tem paciente que vai gostar do Alan. Não é uma concorrência, mesmo se eu tivesse uma porta vizinha da dele como meu consultório. Porque existem pessoas que se identificam com você, existem pessoas que se identificam com ele. E tá tudo bem. Eu sempre gosto muito de falar isso, eu sou produto do meu produto, certo? Se eu tiver muito artificial, as pessoas vão me procurar que tiverem essa vibe também, que quiserem algo meio, eu quero chocar, eu quero estar muito artificial que nem ela, eu quero ter um rosto muito marcado. Se eu tiver muito natural, é isso que os pacientes vão buscar, que é o que ele falou da assinatura, né? E eu sou também da linha da naturalidade, da gente pelo menos manter o nosso pezinho no freio para envelhecer com qualidade. Porque isso é o que vale a pena, né? Sempre ser a gente. Eu falo assim, seja você. Porque ser belo é ser natural e é o que está todo mundo buscando hoje em dia. Alan, o que você acha que vai ser o futuro da Hoff? Futuro da Hoff? Boa pergunta. Acho que não tem como a gente fugir das tecnologias, né, Mi? Elas estão cada vez mais presentes. A gente tem aí os lasers, né, ultrassom microfocado, que estão trazendo possibilidades de associação, ou até mesmo endolaser, lasers específicos, né? O Secret, né, cara? Secret, que coisa que é uma tecnologia perfeita. de radiofrequência. Sim. Você tem Pastelli, que é um laser, né? Então, assim, a gente tem várias possibilidades surgindo e não vejo esse mercado de tecnologia crescendo e tirando o que a gente já faz, porque o ácido hialurônico vai ser importante, o bioestimulador vai ser importante, os fios vão continuar sendo importantes, e acho que o que a gente está caminhando, se a gente fosse converter essa mesma conversa há 3, 4 anos atrás, a gente já está batendo na tecla dos hábitos. E hoje parece que já está um pouco mais fácil, apesar de ser uma coisa que a gente tem que trabalhar constantemente, o paciente entender da importância do hábito, que é o dermocosméticos, que são os nutracêuticos. Porque não adianta nada eu ter tecnologia se eu não tenho fatores que vão conseguir manter aquele resultado. Então eu acho que o futuro é tecnologia associada ao que a gente já faz, mais a manutenção de hábitos saudáveis do paciente, sejam eles com o uso de produtos como os dermocosméticos da Ana Pegova, ou muitas vezes até mesmo da qualidade de vida, porque a gente sabe que esses fatores extrínsecos, né, influenciam muito no nosso resultado. Alimentação, prática ou não de exercício físico, o excesso de exercício físico também traz prejuízos, uma coisa que a gente podia ficar, né, o dia inteiro aqui falando, mas eu vejo que essa mudança de mentalidade do profissional, do paciente, atrelada à tecnologia, até mesmo pacientes fóbicos, pacientes que têm fobia, têm medo de agulha, preferem usar a tecnologia porque não é tão invasivo, na verdade não é invasivo na sua grande maioria. Então eu vejo que o futuro da Hoff está por aí. É isso que eu enxergo. Associativo de novo. Não dá para fugir disso. Tem que associar. Tá vendo o que eu tô falando? Tem que associar. A gente está fazendo uma pergunta para todo mundo, né? A gente sabe que a visão da harmonização junto com a pele se consagrou, e isso aí, a gente que acompanha a Ana Pegova desde o comecinho, a gente vê que os estandes estão cada vez mais grandiosos, e é um orgulho. Né, imenso ver o quanto que tem essa visibilidade de fora para aqui para dentro. Por quê? O crescimento não foi só baseado em quem já acreditou neles há muito tempo, né? É uma marca consagrada internacionalmente, que teve essa
grande visibilidade, assim, ou posso até falar que de visionário mesmo, falar assim, vou abraçar essa galera aí. Essa galera da Hoff, ela veio para ficar, são profissionais excelentes, que querem fazer o seu melhor, estudiosos, então eu vou abraçar. E foi a primeira marca de dermocosmético que realmente fincou os pezinhos aqui no CIOSP, né? Foi através daí que cresceu tanto para a área da harmonização. Acho que é um combo, né? Se você me permite, não só a empresa abraçar os profissionais, mas os profissionais que, como você, foram pioneiros e falaram assim, gente, esse é o caminho. Lá em 2018, quando você começou a tratar a pele e falar sobre ativos e falar sobre associação e muita coisa que a gente, como dentista que fazia Hoff, não, isso aqui não é pra mim. E a gente entendeu e a gente aprendeu, e graças a profissionais como você, que a gente tem essa possibilidade de entregar o melhor do nosso tratamento, atrelado com uma marca que traz, né, esse respaldo pra gente científico, de qualidade, de segurança. Então, acho que todo mundo, a nossa classe tende a ganhar com isso. E você consegue utilizar dentro do seu consultório, né? Fugindo um pouquinho da linha skincare, né? Que a gente tem uma linha home care e uma linha profissional. Como eu falei anteriormente, é a Ana Pegov e a Pegolha Pro. Então, da linha Pegolha, o que a gente consegue agregar dentro do nosso consultório que seja bom para os nossos pacientes e que melhore os nossos resultados? Assim, como protocolo básico que a gente já faz, todo paciente, antes de eu fazer qualquer procedimento, a limpeza da pele, né? Que às vezes a gente fazia o que? Era só a clorexidina, assim, um demaquilante e acabou. Não, hoje a gente tem dentro da Pegolha Pro sabonete, um esfoliante, força 3, né, que ele é químico, enzimático, né, físico. A gente tem um tônico, eu tenho ali possibilidades de ativos como luminescência, que vai me ajudar a clarear, trazer uma revitalização, ajustar o relógio biológico do paciente na pele. Então esse já é um protocolo básico, todo paciente a gente já inicia com isso. E um produto que eu gosto muito, e a gente teve até fiquei sabendo acho que ontem, o lançamento, que eu já usava muito, que era o Epigen C. Então, por exemplo, eu gosto muito de usar como protocolo de base de preparo de pele, de gerenciamento de pele, o paciente chegou com uma flacidez exacerbada, microagulhamento. Eu gosto muito, associo bastante, e muitas vezes associo com o IPRF, que é a fibrina rica em plaquetas, e com o Epigen C, porque me traz o efeito de clareador, e agora a gente tem um que ele é um específico, né, estéreo, clareador, e outro como ácido hialurônico, né? Então eu gosto muito dessa associação da linha. Tudo que a gente queria chegou. Tudo que a gente queria chegou. Eu fiquei muito feliz. Cara, não precisa mais de nada. Tá aí. Eu ainda um ponto, aí sendo bem sincero, um ponto que eu ainda não trabalho muito são com os peelings, que é uma deficiência minha que tenho buscado melhorar para entregar mais para os meus pacientes nesse sentido. Mas os ativos, de ter a possibilidade de ter um ativo para microagulhamento, para mim é fantástico. Além, claro, das máscaras, que aí eu já embuto no tratamento do paciente. Uma máscara de resveratrol, umas máscaras de vitamina C, ou de retinol puro, que a gente tem as máscaras hidroplásticas, uma finalização. Terminei ali um microagulhamento, finalizo com uma máscara relaxante, o paciente tem um momento dele na cadeira, associo com uma terapia com laser, com Milib. Então a gente vai agregando valor e agregando tratamentos para ser o que a gente faz. Olha a diferença, né, de um atendimento assim completo, um atendimento que você leva em consideração o bem-estar do seu paciente dentro do seu consultório, fora a questão que a gente fala o tempo inteiro, né, da fragrância, que a gente fala que é muito importante, o paciente ele sente o cheiro do seu consultório e volta por conta disso. Aquele marketing olfativo, né? Porque ele sente o conforto, lembrou, quando ele sentir aquele cheiro de novo, ele vai associar a você. É um cheiro de limpeza, é um cheiro de cuidado, é um cheiro de carinho, né? Isso vale muito a pena. Alan, você está batendo na tecla o tempo inteiro do microagulhamento. Por que você acha o microagulhamento tão importante? O microagulhamento é uma das coisas que a gente... É tão básico assim, né? Entendeu? Por isso que eu tô querendo voltar um pouquinho, porque muita gente não dá valor. E é uma coisa que a gente aprende logo quando a gente entra na Hoff, uma das primeiras coisas, microagulhamento. Mas por que é tão importante assim? Eu acho que quando a gente vai evoluindo na curva de aprendizado, a gente pensa que tudo que é avançado é bom e tudo que é básico é ruim. E isso não é verdade, porque a gente tem o básico bem feito na toxina, é o carro-chefe. O básico bem feito com microagulhamento dá resultados incríveis. Então o microagulhamento é uma terapia que a gente consegue fazer estímulo de colágeno pela indução pericutânea, né? Eu vou fazer microperfuraçõezinhas na pele do paciente e o trauma vai gerar esse colágeno. Eu consigo muitas vezes, usando, né, um mecanismo específico, pode ser uma dermapen, por exemplo, ajustar a profundidade que eu quero, ou posso fazer um drug delivery, onde eu vou tratar muitas vezes manchas,
eu vou fazer um controle de uniformização de pele, e aí os ativos entram bastante pra gente. E é um tratamento confortável, porque eu consigo usar o anestésico tópico antes, trazer um conforto pro paciente, de custo super acessível, e que dá pra gente, claro que é importante, um retorno financeiro. Eu tenho que pensar nisso também. Sim. Então, muitas vezes o meu paciente pode não ter a condição, né? Dando um exemplo, meu paciente pode não ter a condição de arcar com um laser ou com um ultrassom microfocado, mas eu não vou deixar de entregar um resultado para ele também associando com o microagulhamento, onde eu consiga ter um valor menor, ter o meu retorno financeiro por cima daquilo e entregar resultado para o meu paciente. Então é adaptável, né? Eu falo muito que é assim, os recursos do momento. Sem dúvida. O que eu tenho ali na mão, que eu posso fazer para o paciente, para que eu consiga trazer aquele resultado que eu desejo. Hoje ele pode pensar que ele vai poder você fidelizar um paciente, que é muito importante. O microagulhamento que a gente estava falando, né, voltando um pouquinho nele, ele já foi importante desde os primórdios para diversos tipos de problemas que o paciente tinha, que seriam mesmo perfurações de agulha, depois evoluiu para microperfurações em agulhas de aço inoxidável, que mostrou que tinha uma regeneração cutânea através de cicatrizes que o paciente teria. Hoje, para a parte estética, a gente já evoluiu e traz a possibilidade de usar canetas. Então, essas canetas são completamente indolores. E eu posso falar isso porque eu sou extremamente sensível. Eu também. Sou sensível, não é que eu sou fresca, não. Eu não gosto nem de usar que eu sou fresca. Eu sou sensível, me dói. E a Dermapen, a Tatupen, hoje tem Yalopen, Cosmopen, tem várias. Diminuiu muito essa questão de dor, sensibilidade. né? Sensibilidade. Eu choro fazendo botox. Eu vou assumir aqui, não tem problema nenhum. Eu tenho uma sensibilidade muito baixa, qualquer coisinha já me dói demais. E o microagulhamento com anestésico tópico, dependendo, tem regiões que a gente abre fronte, é mais dolorido. Sim. A região de arco cinemático, sempre quando eu tenho suporte ósseo, eu tenho uma espessura menor de pele, tende a doer mais. E eu consigo fazer tranquilamente com a Dermapen. Então, um paciente que é sensível, você tem uma possibilidade de tratamento confortável. E você gosta de anestésico já pronto, que vende em farmácia, ou você gosta de manipular? Eu tenho manipulado e tenho pronto, de farmácia. Dependendo do grau de sensibilidade do paciente, eu uso um ou uso outro. Se o paciente não é muito sensível, de farmácia vai resolver bem. Você deixa ele ali o tempo específico, tem que ficar uns 40 minutinhos, 30, 40 minutinhos com ele, né? Até se o paciente vem com a pele, por exemplo, já sem maquiagem, eu não higienizo antes para aproveitar um pouco daquele sebo, daquela quantidade, para ajudar um pouco na penetração do anestésico. Agora, se é um paciente um pouco mais sensível, eu uso manipulado, uma concentração um pouquinho mais alta, numa dose também controlada para não ter uma toxicidade. Sim, é importante falar isso, porque às vezes é comercializado sem receita, né? Pode comprar de qualquer jeito, mas a gente precisa ter responsabilidade de saber que aquilo ali vai ser absorvido pelo organismo e que pode trazer riscos dependendo de como está o lado sistêmico dele, né? O organismo dele em geral. Então, Alan, chegou o momento da novidade do nosso podcast. Surpresa. A gente trouxe aqui um bate-bola. Esse bate-bola eu vou ter que perguntar para você e você vai ter que me responder com uma palavra. Uma palavra. Sim. Bate e volta. Rapidinho. Certo? Rapidinho. Então são 10 perguntinhas e essas 10 perguntinhas vão ser muito relevantes para que a gente possa ali conduzir tudo o que a gente falou de acordo com esses 33 minutos e 52 segundos que a gente teve aqui falando. De frente com Milena. De frente com Milena, para a pele plena com Milena. Então, Alan, um procedimento na roda. Fios. Novidade. Não dá. Uma pessoa referência. Referência? Daniel Machado. Excelente. Um produto, Ana Pegova. Revivre. Gosto muito. Amo. Uma comida. Pizza. Gosto muito também. Dia ou noite? Noite. Você faz suas aulas à noite, de madrugada. Também gosto. Claro que eu funciono melhor, ali a criatividade está mais aguçada. Parece que o mundo está calmo e que a gente consegue produzir um pouco melhor ali, né? É fácil fazer aula, Alan? Não, leva muito tempo. Às vezes para produzir uma aula que a gente vai dar de 40 minutos são meses de documentação, de filmagem, de edição de vídeo, porque muitas vezes a gente tem o nosso jeitinho de fazer, né, Mi? Sim. E eu sou muito metódico. Eu gosto das coisas do meu jeito. Então fui lá aprender a editar vídeo,
fui lá aprender como fazer as montagens, para conseguir entregar o melhor dentro daquilo. Eu me coloco no lugar do aluno e falo assim, cara, como é que eu vou aprender isso? E aí a maneira que eu monto para tentar tornar mais didático. Tem uma pergunta, aquela pergunta vai virar um slide respondendo, porque a dúvida de um pode ser de outro. Sim. Então a gente vai sempre, nunca dou a mesma aula, sempre modifico alguma coisinha, alguma novidade a gente tem. E é engraçado que o pessoal fala, né? Mas você toda hora da palestra não tá pronta? Eu falo, não. Já mudou o que a gente estava falando ali atrás, já tem coisa nova, já vou mostrar de uma maneira diferente, sempre surge novidade. E a saúde é isso, né? A evolução da saúde é isso. Todos os produtos que a gente tem, a consciência que a gente tem, diferente de quando a gente iniciou. E ninguém sabia, porque foi desenvolvido tanto estudo depois desse tempo, até mesmo com respeito ao ácido hialurônico, que a gente estava acabando de falar aqui, o tempo que não é degradado dentro do organismo. E a gente falava, a durabilidade é 1 ano. Não, cara! Fica aí, ó. Fica lá, se você fizer ultrassom depois de um tempinho, vai ter produto. E tem partícula que não vai ser degradada. Não degrada. Então imagina o que a gente pensava há pouco tempo atrás e o tanto que se evoluiu. Então se a gente continuasse com aquele pensamentozinho e não tivesse evoluído, estudado, a gente ia ficar falando para todos os nossos alunos, né, que o ácido hialurônico degrada em 1 ano e pouquinho. E não é assim. Toxina também mudou muito, mas eu não vou ter tempo mais de absorver um pouquinho mais do Alan sobre a nova evolução também da toxina botulínica, que é uma visão completamente diferente. Então quem aprendeu lá muito tempo atrás, no mesmo tempo que eu aprendi, por exemplo, 2015, esqueça, é uma visão completamente diferente. Vamos continuar a perguntinha. Qual o futuro da Hoff? Você respondeu mais ou menos, mas eu quero com uma palavra. Tecnologia. Atender em consultório ou ministrar curso? Posso responder uma e justificar? Essa eu vou deixar. Eu digo que eu sou privilegiado de fazer o que eu amo. Atender em consultório é a minha profissão, dar aula é o meu hobby. Então eu gosto de dizer que eu ganho muitas vezes, porque é um trabalho, para fazer o que eu gosto. Então eu me sinto privilegiado nesse sentido. É o meu parquinho de diversões. Eu gosto de estar ali, é onde eu me sinto confortável, onde eu me sinto em casa, e também gosto muito de estar com os meus pacientes. Ali é o que eu gosto de fazer no dia a dia, então é um sentimento dividido, bem dividido. Mas se eu puder escolher, sala de aula. É difícil, essa pergunta é muito difícil. Eu não sei como é que eu me sairia dessa. Eu acho que porque a gente gosta muito de atender também, né? Eu acho que não dá pra você ser um bom professor, de você transmitir conhecimento, sem você amor, não faz. Sem paixão por você aquilo, eu vou fazer porque eu quero ganhar dinheiro. Não é assim, gente. E a gente acaba vendo, né, infelizmente, muitas vezes a pessoa não tem aquela prática clínica, não tá tendo, né, eu falo meus alunos, só quebra prato quem lava. É uma coisa que eu aprendi, né. E assim, você tem que fazer, senão você não vai saber passar, você não vai saber dar dica, aquele diferencial, muitas vezes o pulo do gato vai fazer o cara ter sucesso e alcançar o objetivo dele, tá na experiência clínica. A ciência é importantíssima para nos guiar, mas a prática clínica é fundamental. Uma coisa anda, né, em conjunto com outra. Mais 2 perguntas, tá? Alan daqui a 10 anos. Alan daqui a 10 anos. Não vai nem chegar na minha idade. Não, você tá muito... Daqui a 10 anos, eu acho que eu quero crescer o meu negócio, expandir, né? Quero ter uma família, já estou no caminho para constituir isso. Cada vez mais agregar para a odontologia. Esse é um objetivo que eu tenho. Na minha visão, sabe o que é a Alan daqui a 10 anos? Sucesso. Não tem outra palavra, não tem outro nome, tenho certeza disso. Eu vou bater o pé o tempo inteiro para falar que você vai ter ali na frente o seu sucesso, é conquistar tudo que você está almejando, porque você está plantando e a gente só colhe o que planta, não é isso? Sim. A última pergunta, que ninguém é de ferro, ninguém vive só de trabalho, ninguém vive só de estudo, então não adianta falar que o hobby é fazer Hoff ou trabalhar no consultório, ou o hobby é dar aula. Alan, e o seu hobby, qual é? O meu hobby tá com a minha família. Eu gosto muito de estar com os meus pais, com a minha namorada, com o meu cachorro, com meus sogros, com meus amigos. Já fui muito mais de praticar esporte, jogava muito futebol, gosto, mas o meu hobby hoje é estar com eles.
aproveitar o tempo que eu tenho para estar com eles. É o que eu gosto de fazer. O que é o CIOSP para você, né, na visão da odontologia? Eu sei que é muito fácil para a gente que estudou em São Paulo reconhecer isso, porque desde sempre é incutido na nossa cabecinha, dentro da sala de aula, da faculdade de odontologia, a importância do CIOSP para a gente. Mas as pessoas que conseguem nos ver aí do Brasil inteiro, né, a visibilidade que a empresa tem, ou até mesmo nossos alunos de outros estados, por que é importante estar aqui? Por que a gente fala assim, tem que ir para o CIOSP? Eu acho que é o encontro da odontologia na América Latina. É o maior congresso da América Latina, o segundo maior do mundo. E a gente, quando está na graduação, a gente vem aqui para ver as nossas referências. Então eu lembro da minha época de graduação que eu vim aqui e eu pegava fila para acompanhar a palestra, porque eu via e falava assim, poxa, que legal, aquele cara é uma referência para mim. Né? Eu quero um dia fazer um pouquinho do que ele pode fazer. E eu, talvez, nem nos meus maiores sonhos, falei que era um sonho, não esperava realizar tão rápido, porque até você falou da minha idade, eu tenho 28 anos, né? E eu sempre fui um pouco precoce no sentido de já sair da faculdade, já emendar a especialização, já emendar fazer uma coisa atrás da outra, porque eu sempre tive um objetivo claro. E aí, pra mim, estar aqui é uma realização de um sonho, uma responsabilidade muito grande. Porque muitas vezes a gente tô aqui hoje na Ana Pegova, tem o pessoal assistindo, a gente vai ter outras palestras durante todo o CIOSP aí, e tem o pessoal que está iniciando, então a gente passar para eles, aproveitar o máximo da graduação, porque a base da ROF, muita gente hoje faz odontologia para seguir na ROF. A base da ROF está na graduação, é anatomia, é farmacologia, é fisiologia, é o que está ali pra gente no início. E é óbvio que você precisa se especializar, você precisa se aperfeiçoar, mas eu não vejo nenhuma outra especialidade onde tudo que a gente precisa está na composição da graduação. Então eu acho que o CIOSP é referência, é um marco, porque tudo que a gente vê aqui no começo do ano é o que a gente vai levar para os nossos pacientes de novidade, de aperfeiçoamento, de técnica e, claro, network, de estar com colegas, de estar com amigos, né, onde a gente vai aprender, vai trocar figurinha. Então eu acho que para mim, é um dos eventos mais importantes da odontologia e tem se tornado os mais importantes da ROF também. Só a gente vê esses estandes maravilhosos e como a odontologia, sem preconceitos, tem abraçado tudo isso. Os congressos estão cada vez maiores, cada vez mais, acho que organizado. As empresas estão investindo cada dia mais. Profissionais de qualidade, né, com respaldo, isso é importantíssimo. E o segundo maior congresso do mundo, qual é, Alan? Me ajuda. É o CIOSP. O primeiro? Não, o segundo. O segundo? Que você vai também. Centenário. Ah, que a gente já foi. A gente já foi. Que é o Congresso de Odontologia de Nova York, né? O Great Midtown New York Meeting. O maior congresso para nós, é claro que a gente tem que puxar a sardinha para América Latina, vamos dizer que é o CIOSP, óbvio, porque é o maior congresso da América Latina, é tido como o maior, está na sua 41ª edição. E esse ano vamos ter a 100ª edição do maior congresso dos Estados Unidos, né? A gente esteve junto lá em 2022, né, Mia? E foi muito legal. Então, eu queria até falar para quem está nos assistindo que a nossa querida mediadora do congresso de lá, Juliana Ramalho, ela disponibilizou um voucher, que seria um QR Code, que vocês podem pedir para mim e para o Alan, que a gente envia para vocês também, para estar nesse congresso, com gratuidade na inscrição e também para ganhar um brinde. Um brinde lá. Eu posso também? Pode postar. Ou pode postar o quê? Pode... Você pode também, eu também quero. Você pode apresentar um pôster. Olha ele me tirando a concentração. Amiga, é assim quando tá fazendo podcast. Pode apresentar um pôster também, que foi o pôster que a gente apresentou lá. Me fala só rapidinho sobre esse pôster. Por que esse pôster é importante aqui para esse lugar que a gente está nesse momento? A gente apresentou um trabalho, foi um pôster científico, foi um trabalho que a gente desenvolveu em conjunto com a Ana Pegova, que foi quando a gente conseguiu demonstrar os resultados e a importância da associação de dermocosméticos com os procedimentos da ROF. Então a gente selecionou um N de 20 pacientes, onde os 20 receberam aplicação de toxina botulínica para tratamento do terço superior. E aí foi dividido em dois grupos, um grupo controle e outro grupo tratamento, onde o grupo tratamento recebeu um dermocosmético da Ana Pegova, fez o uso conforme a indicação, e aí a gente acompanhou esses pacientes por 30, 60 e 90 dias. E a gente conseguiu usar métodos de avaliação para mensurar o quanto que aquela qualidade de pele pós-procedimento melhorou. Quanto que melhorou ou piorou. Então a gente percebeu que os pacientes que fizeram uso do dermocosmético durante 30 dias tiveram resultados prolongados por até 90 dias em hidratação,
estímulo de colágeno, diminuição de rugas. Então foi um trabalho muito importante para a gente mostrar cientificamente, né? E claro, num congresso em Nova York, levando a ROF, a odontologia brasileira, comprovar esses resultados científicos de que sim, é importante a associação dos hábitos, é importante tecnologia, porque não adianta ser qualquer dermocosmético. Não estou falando isso porque estou aqui, é porque tem estudo e eu me senti muito honrado de, junto com você, com o professor Jun, que participou do estudo, junto comigo nas aplicações e na confecção do painel científico, a gente poder levar e apresentar esse trabalho lá, e que está sendo, já está em um tempo, a gente já está em algumas correções, inclusive gerou alguns artigos científicos também, que em breve vão ser publicados aí na literatura internacional. O que a gente vai aprontar lá esse ano de novo, hein? Vamos fazer alguma coisa? Vamos deixar combinado aqui na live para ficar gravado? Pronto, já firmou o compromisso, já era. Estaremos juntos então lá. Viu, Juliana Ramalho? Alô, Juliana Ramalho. Já tem dois participantes aqui confirmados do congresso. Então, gente, eu queria agradecer muito ao Alan. Foram essas minhas perguntas para ele. Eu acho que vale a pena depois a gente conseguir assistir novamente a live para colocar na cabecinha alguns pontos relevantes que a gente teve de todos os participantes aqui hoje, especialmente agora, né, falando da nossa live com o Alan, né, do nosso podcast. Não posso falar live, porque é podcast, mas está rolando uma live no Instagram da Ana Pegova. Eu queria, Alan, que você deixasse um recado sobre você e sobre também o que você espera do ano de 2024. Primeiro, obrigado, Mi, mais uma vez pela oportunidade de estar ao lado de grandes nomes. Hoje teve a Bel Guerra, teve a Carol, uma grande amiga nossa. E eu acho que para 2024, muita saúde, muito sucesso para nós. Que seja mais um ano iluminado, de muito trabalho. É só assim que a gente chega lá e conquista as coisas. E que a gente possa cada vez mais estreitar, né, nossos laços de amizade, de parceria, né, de ter os nossos... de quem a gente gosta perto. O resto a gente corre atrás. Eu queria te agradecer demais, imensamente, você sabe disso. Eu te agradeço sempre no privado, todas as pessoas, mas eu tenho que agradecer publicamente também. Quando a gente fala isso, eu espero para você que você nunca perca essa sua humildade. Você é um ser humano iluminado, porque você é humilde, você está querendo sempre aprender. Apesar da gente te olhar e achar que você é tão grande que não precisa saber mais de nada, você, muito pelo contrário, você demonstra com muita humildade que você quer saber um pouco mais e você capta sim, de mesmo uma pessoa que não tenha essa percepção de ter muito conhecimento ou se ache menos do que você fala, não, você me ensinou isso. Então eu queria te agradecer de coração a sua presença mais uma vez aqui, que ensina pra gente ser muito mais do que um profissional excelente, como um ser humano excelente também. Obrigado. Obrigado, amigo. Obrigado a você. De coração. Tamo junto. Queria agradecer todos vocês que estiveram conosco hoje no podcast Pele Plena com Milena by Ana Pegova. Queria convidar para amanhã vocês estarem presentes também novamente às 11, às 15 e às 17. Eu prometo que amanhã a gente não vai ter problema de internet, que a gente vai conseguir transmitir para vocês isso. Foi um compromisso nosso conseguir manter o podcast para que vocês consigam participar conosco de um momento tão importante para a odontologia e a harmonização orofacial em geral. Então, obrigada, beijo enorme, tem muita coisa para a gente viver aqui ainda. Amanhã espero você aqui com a gente. Podcast by Ana Pegova. Tchau, tchau.